apresentamos. Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando nesse programa de Verdade Presente. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e queremos dizer da nossa alegria de poder trazer esse material para que a nossa fé possa ser fortalecida em Deus e também na sua palavra. Queremos com reverência começar esse tema de hoje, um tema muito bonito, importante, com uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, porque também, Senhor, nos dá a luz, o entendimento destas verdades transcendentais, verdades solenes da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua voz, a presença, Senhor, do Teu Espírito e entender o chamado que nos está fazendo para que sejamos esta geração que vai permanecer de pé nessa grande crise que se aproxima. Abençoa esse tema, pedimos em nome de Jesus. Amém. Outra vez queremos dar as boas-vindas a você e dizer que estamos muito contentes de poder pôr um grão de contribuição no que é a preparação para o povo remanescente. E estamos preparando bastante material de reforma para a saúde, de obra médico-missionária, para que possamos agora compreender o grande chamado que o Senhor nos faz, como fez aos discípulos também. E quando mencionamos da reforma para a saúde, não estamos colocando apenas temas de tratamentos naturais, como fazem muitos naturistas. Estamos procurando, mais que tudo, unir a mensagem da verdade presente, a mensagem do santuário e do juízo investigador, a mensagem dos 3 anjos, com a obra médico-missionária e a reforma pró-saúde. Por isso que estamos procurando trazer isso de maneira bem equilibrada, porque o fanatismo é igual que o liberalismo. Os extremos, eles não glorificam a Deus. Por isso, nós temos que ter muito cuidado de sermos equilibrados. Não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, nem dizer que somos melhores, mas sim abrir esses livros que estão fechados e que estão cheios de pó, e que possamos assim trazer essa luz maravilhosa que nós encontramos na doutrina do santuário. A maioria das igrejas não entende esse tema porque não tem compreensão a respeito do plano divino. E isso, meu querido irmão, é importante que nós possamos entender. E o tema de hoje é exatamente esse, a relação entre o Éden, o santuário e a Nova Jerusalém. O Éden, o santuário e a Nova Jerusalém. Estamos colocando bastante material na área de reforma pró-saúde para que possamos ver o plano que nós tínhamos no Antigo Testamento e que Deus tem agora para a última geração, que é o plano de purificação, de santificação, para que possamos receber a transformação ou a glorificação. Isso, meu querido irmão, é uma prioridade da verdade presente agora, quando nós estamos agora para pôr muitos temas sobre o juízo dos vivos. Já colocamos algum material sobre os juízos dos mortos, porque em 1844 começou o juiz investigador, conforme a profecia de Daniel 8,14, e o juiz investigador começa pelos mortos, crentes, aqueles que algum dia aceitaram a Cristo, a fé, a verdade, mas em algum momento, nós não sabemos quando, nem Satanás também não sabe, vai começar no céu, no santuário celestial, o juízo dos vivos, e essa agora é a verdade presente. Por isso, então, nós temos que abrir esse livro com reverência, com oração e pedir a unção do Espírito Santo, a sabedoria do céu, para que possamos entender agora o chamado que Deus está fazendo para que nós possamos eliminar toda a contaminação, toda a profanação e viver agora, como disse Hebreus 12,14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, meu querido irmão, estamos convidando sempre nesse material que estamos colocando o convite para que você venha à nossa página de internet. Por hora, nós temos em espanhol,
eu estou falando em espanhol, www.institutodesaludtotal.com. Aí nós temos muito material de vídeos e também de tratamentos naturais, as enfermidades mais comuns e os tratamentos. Temos muito material preparado para você. Também livros eletrônicos. Estamos com tudo em espanhol, mas a promessa, a promessa é que coloquemos muito breve tudo também em português. E falando nisso, falando em português, queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos da África, Portugal e vários outros países, porque temos muitas amizades em várias partes e que nos chamam por telefone para que nós possamos mandar material ou informação. Estamos muito contentes de poder servir aos nossos irmãos de língua portuguesa. Então, meu querido irmão, hoje o tema é um tema muito profundo, temos pouco tempo, mas queremos relacionar, se Deus nos permite, de maneira bem lúcida, bem clara, a relação do Éden, do Jardim do Éden, com a doutrina do santuário e também a luz a respeito da Nova Jerusalém, a cidade celestial. Quando falamos desse tema, nós temos, como diz a Bíblia, que tirar os sapatos porque estamos pisando em terra santa. E nós estamos comentando agora a respeito da morada de Deus. O Éden, meu querido irmão, é um lugar de prazer. Esse é o significado da palavra Jardim do Éden, quer dizer prazer. E nós vamos começar lendo o livro de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 2 e vamos começar aqui com o versículo 7 e depois nós vamos ler o versículo 8. Esse capítulo 2, versículo 7 é agora um detalhe da criação do capítulo 1, que vai ser explicado agora no capítulo 2. Diz assim o capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Não vou entrar nesse tema agora de alma vivente, mas o ser humano respirando é uma alma. Como disse Ezequiel 18, a alma do pai, a alma do filho, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Mas aqui então só uma pequena janelinha para dizer que o homem agora é uma alma vivente. E o versículo 8 vai colocar agora algo interessante, porque o homem já foi criado no versículo 7, o capítulo 1 já descreveu a criação em 6 dias, e nós estamos agora, então, no 6º dia da criação, porque foi no 6º dia da criação que Deus criou a raça humana e também os animais. Então aqui diz assim agora o versículo 8, já o homem foi criado, Deus já deu inteligência, já deu sabedoria, já o ser humano agora tem consciência da casa, vamos dizer, da casa onde ele vai morar, que é o Jardim do Éden, mas agora Deus vai acrescentar um detalhe. Versículo 8 diz assim: Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden ao oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Agora vem uma pergunta então, mas como que Deus agora plantou um jardim se Adão já tinha sido criado? Deus, no capítulo 1, já havia deixado bem claro que Deus criou o ser humano, o homem, Adão, no 6º dia, e agora o capítulo 2 vai ampliar o projeto de Deus, porque eu não vou ler todo o capítulo 2, mas a Bíblia menciona bem claro que tudo era, disse assim, muito bom. No capítulo 1 termina dizendo no versículo 31 assim, de Gênesis, estou lendo o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, 1:31 diz assim: viu Deus tudo que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã o 6º dia.
Mas agora se eu leio o versículo 18 do capítulo 2, Gênesis 2, 18, diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom. Então, que interessante, porque o capítulo 1 tinha dito que quando Deus viu todo o projeto da criação, tudo era muito bom. Mas no capítulo 2, versículo 18, disse assim: disse o Senhor Deus, não é bom. Então tinha uma coisa que não era boa. Vamos ver o que é. Que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. E agora então vem o plano da criação da mulher. Então nós já entendemos que o ser humano, Adão, foi criado antes da mulher. E também foi criado fora desse novo projeto que nós lemos no capítulo 2, versículo 8. Plantou o Senhor um jardim, diz bem claro aqui, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha feito. Quer dizer então que agora, se nós seguimos lendo o capítulo 2, Deus vai fazer agora uma cirurgia em Adão e Deus vai tirar uma costela e dessa costela de Adão, Deus faz Eva. Deus criou Eva. Então diz a palavra de Deus que Adão foi criado desse planeta Terra, do pó da terra. E agora no projeto de Eva, Deus não usa o mesmo material, o mesmo ingrediente. Deus agora tira Eva de Adão, de uma costela de Adão. Então, meu querido irmão, agora vem a pergunta: então Eva foi criada dentro do jardim do Éden? Sim. Adão não. Adão ainda, quando foi criado, ainda não tinha o Éden, o lugar que é o prazer, que significa prazer. Adão foi criado no planeta Terra, mas Eva foi criado dentro desse lugar que foi transportado. A palavra de Deus deixa no verbo, quando disse plantou o Senhor ao oriente o jardim do Éden, diz assim, transportou. É como quem arranca uma planta de um lugar e agora leva essa planta e põe ela em outro lugar. Deus então traz um jardim que ele já tinha plantado. E agora então você vai perguntar assim, pastor, de onde Deus trouxe esse jardim? Meu querido irmão, nós temos que ler outros livros. Por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, um outro livro que eu tenho, de memória, mas quero confirmar rapidinho, porque eu tenho agora uma pequena dúvida, mas eu já vou confirmar isso. Eu vou dar uma olhada rapidinho no livro de Isaías, capítulo 14. Diz assim, deixa eu só dar uma olhadinha para confirmar aqui. Disse assim, porque também nós podemos encontrar esse mesmo texto em Ezequiel, capítulo 28. Diz aqui, Isaías, capítulo 14. Só deixa eu confirmar isso aqui. Eu creio que está no capítulo 28 de Ezequiel. Sim, deixa eu confirmar em Ezequiel, capítulo 28. Então nós encontramos que Deus, isso, está aqui mesmo, em Ezequiel 28. Estava com dúvida, mas já encontrei. Versículo 13. Vamos encontrar em Ezequiel 28, 13, que esse jardim do Éden já existia antes. Diz assim o capítulo 28, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. E agora, de quem está falando Ezequiel 28, versículo 13, que estava no Éden e que foi criado no Éden? Versículo 12 diz assim, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro, pedras preciosas e ouro. No dia
em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Estava no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E segue falando, eu não vou ler todo o capítulo 28, porque está bem claro que está fazendo referência a Lucifer, filho da luz. Agora sim seria ocasião de ler Isaías 14. Filho da luz, porque ele foi criado de maneira tão bela. A Bíblia usa a palavra perfeito era no dia em que foste criado. Quer dizer, que ele brilhava como pedras preciosas na presença da luz. E quem era a luz? A luz é a glória de Deus. A glória de Deus incidia sobre estas pedras preciosas e brilhava. Por isso era chamado Lucifer, filho da luz. Então, meu querido irmão, nós encontramos que este jardim do Éden, vou regressar outra vez a Ezequiel 28, versículo 13, é o mesmo lugar que diz o versículo 14, estavas no Monte Santo de Deus. Monte Santo de Deus, Armoed, lugar ou morada de Deus. Salmo 48, versículo 1 e 2, a cidade do grande rei. Querido irmão, querida irmã, como a Bíblia é perfeita, profunda, maravilhosa, porque a Bíblia nos está revelando aqui que Deus plantou um jardim ao oriente da terra e agora Deus chama esse lugar Jardim do Éden. Então, sempre nós pensamos assim, que o Jardim do Éden foi criado quando Adão foi criado, mas não, quando nós vamos em Ezequiel 28, 13 e 14, esse Éden, ele agora vai ser trazido de cima, ele já tinha sido criado antes, já era a habitação de um ser que foi destronado. Então, meu querido irmão, hoje nós vamos fazer uma revelação aqui maravilhosa, porque a Bíblia nos revela esse tema tão maravilhoso, que o Jardim do Éden, a casa de Adão e Eva foi criada dentro do Jardim do Éden. Por isso que aí Satanás, no capítulo 3, não ataca Adão, ele busca Eva, porque ele tinha um ódio, porque ela está sendo agora a pessoa que está ocupando o lugar dele, Satanás, e dos anjos caídos. Porque, meu querido irmão, Adão, vamos usar aqui uma linguagem bastante moderna, Adão, para habitar dentro do Éden, ele tinha que ter um visto ou uma permissão, ele não era do Éden. Adão nasceu no planeta Terra, Adão é o primogênito do planeta Terra, que agora vai ser ocupado por Cristo, o segundo Adão. Então, Adão era o rei que foi colocado na terra para governar, mas Deus agora vai colocar Adão e Eva dentro do paraíso ou do Jardim do Éden, e já Eva nasceu dentro, ou foi criada dentro do Jardim do Éden. Então, meu querido irmão, como que Satanás tem conhecimento de ir a atacar a Eva exatamente na árvore da vida? Porque ele sabia, por exemplo, que a árvore da vida estava nesse local. Então, meu querido irmão, pois eu vivo nessa casa e eu chego às 2 da madrugada, eu chego de viagem e eu não quero acordar minha esposa, meus filhos, mas é a minha casa. Eu tenho a chave, eu entro e eu vou no banheiro, eu vou na cozinha, ou vou no quarto, e eu não preciso acender a luz para não acordar a família, porque eu cheguei tarde da madrugada, e eu posso caminhar na casa, ir aonde eu quero, porque eu conheço a minha casa. Satanás sabia onde era a vulnerabilidade, onde que Eva seria mais vulnerável, e ele foi na árvore da vida e atacou Eva exatamente nesse lugar. Então, meu querido irmão, hoje nós vemos então claramente que esse lugar, o Jardim do Éden, não é um lugar novo,
era um lugar já existente no céu e era a casa de Satanás. Por isso a Bíblia menciona que ele foi criado lá e havia pedras preciosas e havia muitas coisas que nós vamos ver nesse tema de agora que correspondem não somente à Nova Jerusalém e que tinha no Jardim do Éden, mas que corresponde também à doutrina do santuário. Então, meu querido irmão, quando nós vimos a relação dessas três coisas, nós encontramos que esse é o lugar da habitação de Deus. E Deus agora traz esse lugar à terra. E Deus agora vem cada dia encontrar-se com Adão. E Deus vem nesse lugar porque é um ponto de encontro. A majestade do universo tem agora um lugar de encontro com Adão e Eva para que eles possam criar uma relação de intimidade. Meu querido irmão, que coisa maravilhosa! E eu poderia aqui gastar 2 horas, 3 horas comentando apenas do Éden, mas eu não posso dedicar muito tempo no Éden, porque eu quero falar do santuário e da Nova Jerusalém nesse pouco tempo. Por isso, meu querido irmão, então agora vamos já começar a colocar em ordem os conhecimentos que estamos lendo. O santuário é um ponto de encontro. Adão e Eva foram apenas criados, eles não tinham conhecimento de Deus, não tinham conhecimento da doutrina de Deus, eles não tinham conhecimento do governo de Deus, eles não tinham conhecimento de nada, eram como um bebê e que está crescendo e aprendendo, ainda que foram criados adultos. Então hoje nós espiritualizamos todas as coisas e já damos por assentado que Adão e Eva abriram os olhos e já sabiam tudo. Toda a luz que nós temos hoje, Adão e Eva não sabiam nada. Eles tinham que conhecer todos os detalhes. Então Deus teria que gastar um tempo com eles para explicar as coisas que Ele queria que eles aprendessem. Deus e os anjos seriam seus professores, levariam Adão e Eva a uma relação de conhecimento e de confiança. Então, da mesma maneira como você tem que aprender a crer em Deus e confiar em Deus, e você nunca viu a Deus, e você nunca viu um anjo, nunca foi no céu, da mesma maneira, Adão e Eva também teriam que, por fé, aprender a confiar em Deus, conhecer a Deus e obedecer a Deus. Então, por exemplo, Adão abre os olhos e olha, e o primeiro que vê é o rosto do Senhor, porque o Senhor está colocando o fôlego de vida e ele agora reconhece esse ser. É como o Pai é o que me está criando. E agora Adão se senta, se levanta, ou já uma atitude nata do ser humano de adoração, quem sabe se ajoelha na presença daquele que é o ser mais santo do universo e adora ao Senhor, mas ele tem que aprender agora como adorar. Ele não tem os detalhes, ele não tem as ferramentas ainda, ele precisa aprender como uma criança, passo a passo, reverência, ele precisa aprender obediência, ele precisa aprender a disciplina, o domínio próprio, todas essas coisas ele tem que aprender. Adão, ele é vamos dizer assim, uma memória apagada, ele é um computador vazio, ele precisa aprender como nós também precisamos aprender. É que hoje nós temos uma mente assim que Adão tinha por assentada todas as coisas e que ele nasceu adulto, que ele agora sabe tudo. Não, Adão, ele tinha uma mente vazia, ele precisava aprender e encher essa mente. E Deus já agora coloca Adão em evidência e disse a Adão, e ele começa a explicar, você é o primeiro ser humano, você é o prototipo, você é o modelo pelo qual vamos criar nesse planeta uma raça. E esses seres, eles serão a minha imagem e a minha semelhança, não somente aparência física, mas também um caráter santo. E aí Deus vai levar, como o capítulo 1 é muito bonito, o capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus mostra a comida e diz, olha, quando você tiver fome, isso aqui vai ser o teu alimento. E o capítulo 1 mostra que as plantas, as frutas, as nozes, os cereais integrais, todo isso seria a gasolina para Adão e Eva. E diz a Bíblia então que Adão agora começa a reconhecer a natureza e ele vê o cavalo, ele vê o cachorro, ele vê as aves, ele vê todas as coisas. E Deus agora então disse, Adão, eu vou colocar você para pôr nome nessas coisas todas. Eu criei tudo para você, mas agora você vai pôr nomes. E quando Adão mira
quando Adão olha, o cavalo tem uma égua, o cachorro, a cadela do ladinho, pois todos os animais têm o macho e tem a fêmea. E Adão olhava e ele via, ele não tinha a compreensão que temos nós hoje, mas ele via que ele estava só. Por isso que eu li na Bíblia que disse que não era bom que Adão estivesse sozinho, porque todos os animais pois tinham uma companheira e podiam procriar-se, podiam aumentar e assim encher a terra, e depois que a terra estivesse cheia de animais, pois agora Deus faria um projeto de transportar esse projeto para outro lugar e assim crescer o universo, e agora o ser humano é parte da criação de Deus no projeto de criar. Isso é maravilhoso, nós poderemos seguir meditando, pensando, porque a Terra tem sementes, tem animais, tem seres humanos, mas um dia esse planeta tão pequeno, porque hoje nós vemos que o nosso planeta é muito pequeno em relação ao universo, e esse planeta se encheria e ficaria completamente cheio, e Deus então iria transportar e fazer uma outra galáxia, não sei, pois isso não está revelado, nós não podemos entender, mas nós podemos entender que Deus tinha um projeto de crescer e multiplicar, e tudo que Deus faz é com o propósito de abundância, de crescimento, de multiplicação. E agora Deus então coloca algo interessante que também nós poderemos pensar aqui na revelação do capítulo 2 do livro de Gênesis. Diz assim rapidinho, não mais para ilustrar, porque eu não posso dedicar muito tempo aqui nisso, mas diz o capítulo 2 de Gênesis, versículo 1, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, a parte então da criação, todos os 6 dias, está concluído. E disse, havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera. Quer dizer que Deus inclui no projeto da criação o 7º dia. E o que é que Deus vai fazer no 7º dia? Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de todas as obras de criação que fizera. Então, claro que aqui nós temos 3 coisas importantes, porque por primeira vez na Bíblia, Deus faz algo que ele põe diante do ser humano, que é santo. Até agora eles não tinham esse conceito de santidade ou de santificação, mas Deus está agora apartando esse 7º dia dos demais, porque Adão tem que receber por fé esse conhecimento. Ele não estava no 1º dia, no 2º dia, no 3º dia. Adão e Eva foram criados no 6º dia. Então agora Deus introduz o 7º dia para colocar diante de Adão algo santo, algo apartado, algo que é separado para um uso específico de Deus. E qual seria o uso específico de Deus? Porque aí a Bíblia diz assim, Deus descansou. Mas será que Deus cansa? Ou será que era Adão que estava cansado? Ou Eva? Não. Nenhum dos 3 estava cansado. Deus, porque é Deus. Deus não cansa. A Bíblia diz em Isaías. Adão e Eva, pois não tinham nenhum cansaço, porque eles foram criados na sexta-feira. E qual seria o cansaço que eles tiveram na sexta-feira? Nenhum cansaço? Então, o que significa isso de descansou? Isso significa comunhão. Descansou quer dizer, vamos eliminar as coisas físicas para dedicar ao espiritual, ter uma relação, porque Adão e Eva necessitavam aprender de Deus, conhecer a Deus, porque Deus agora ia passar como um vídeo, vamos dizer assim, numa linguagem moderna. Olha, Adão, esse planeta estava sem forma e vazia, e aí eu vim com um projeto muito bonito, e agora, Adão, olha só, depois de 6 dias criando, agora hoje nós temos uma comunhão. Isso significa descanso. Por isso que a Bíblia menciona que lá na criação Deus descansou no 7º dia, é o sábado. E depois quando nós vamos lá em São João, no capítulo 5, versículo 17, diz assim que Jesus falou assim, eu, meu Pai, hoje é sábado, mas nós estamos trabalhando. E porque no Jardim do Éden Deus descansou, e agora que nós vamos a Jerusalém, no dia de sábado, Jesus está falando assim, eu, meu Pai, trabalhamos. É porque no Jardim do Éden tudo estava completo e não havia nada de medo, de enfermidade, de sofrimento, nada negativo, tudo estava no seu devido lugar, tudo estava em ordem, tudo era perfeito, tudo era santo. Mas quando nós vamos em Jerusalém, que Jesus vem e visita Jerusalém nesse dia, haviam cegos, paralíticos, coxos, pessoas sofrendo, muita miséria, e agora no meio dessa dor, como que ele diria assim,
Hoje é sábado, eu e meu pai estamos descansando, não vamos ajudar ninguém. Então hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, muitas pessoas usam esse versículo para dizer o sábado já não é mais santo. Claro que o sábado é santo, mas Deus agora não tem descanso, porque constantemente Ele está trabalhando por uma raça que está nas mãos de Satanás e sofrendo terrivelmente. Por isso, meu querido irmão, agora entra esse conceito de santidade dentro do plano do Éden. Por que eu estou comentando isso? Porque nós encontramos que este ser, o primeiro ser que foi criado no Jardim do Éden, profanou o seu santuário. Agora, eu me senti tentado a ler esse versículo. Deixa eu voltar no livro de Ezequiel 28, porque esse versículo é interessante. Diz assim, versículo 18, eu estou lendo Ezequiel 28, 18, diz assim: pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. E que significa isto? Que Satanás profanou o seu santuário. Ele corrompeu o propósito da sua existência. Meu querido irmão, ele derrubou a glória que Deus havia postado nele, que Deus havia criado ele para desfrutar. Ele se transformou em trevas, ele se transformou em o pai da mentira, um ser perfeito, um ser santo, um ser criado para ser um querubim da guarda ou um querubim protetor. E, portanto, agora ele perdeu o direito à casa, ele perdeu o lugar de criação e ele foi expulso, diz Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9. Se bem que eu vou fazer um outro material, um vídeo colocando exatamente a sequência de Apocalipse 12, sempre usamos esse texto para dizer que Jesus expulsou no início Satanás, e está certo, foi assim também, houve guerra no céu, 12 versículo 7 a 9, mas ali o contexto é que Satanás foi finalmente expulso para sempre do céu em ocasião quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Aí então rompeu todo o laço de simpatia com as inteligências celestiais e já não pode ter acesso ao céu. Glória a Deus. Então, meu querido irmão, Satanás profanou o seu santuário. Por isso, agora que Deus, quando cria o ser humano, Deus ele vai pedir a Adão que Adão vigie, que Adão cuide da criação. Ele é o primogênito, ele é o primeiro ser criado, ele é o prototipo. Então agora quando nós voltamos no capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos assim, no capítulo 1, versículo 28, diz assim: Deus os abençoou. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aqui tem uma palavra interessante, diz assim, sujeitai-a, dominai. Adão e Eva deveriam tratar de conservar a paz, a pureza, a santidade do Jardim do Éden. Por quê, meu querido irmão? Pois Satanás profanou o seu santuário. Então, meu querido irmão, quando a Bíblia está mencionando isso, Deus já está orientando Adão e Eva de que vai entrar um poder negativo, uma prova onde eles seriam provados, e o capítulo 3 vai deixar bem claro que Adão e Eva não passaram nessa prova. Eu não tenho tempo aqui de entrar em mais detalhes, mas Deus já está fazendo um alerta. Existe um poder que se rebelou contra o meu governo e ele vai vir aqui tentá-los a vocês para também passarem a unirem-se com ele, os anjos caídos, em contra do meu governo. Então Adão agora ele tem que conhecer a Deus, confiar em Deus e passar a confiar que Deus tinha toda a verdade e que esse poder caído, que era Lucifer, que agora é Satanás, não era confiável. E então, meu querido irmão, minha querida irmã, a mesma prova que tiveram Adão e Eva, temos nós também.
de entender que Deus é amor, que o governo de Deus é correto, que a lei de Deus é correta. E quando Satanás agora põe através das igrejas que a lei de Deus foi anulada, que foi transformada, que foi anulada, é a mesma voz do jardim do Éden dizendo para Adão e Eva assim: não é certo que vocês vão morrer, pode comer, pois eu comi, agora vocês veem por aí uma serpente falando, uma cobra falando? Não, é porque eu comi a fruta, por isso eu estou conversando com vocês. E isso despertou especialmente o interesse de Eva, de que a serpente tinha razão e, portanto, ela obedeceu. Por isso, meu querido irmão, agora nós temos que ter muito cuidado para que nós aprendamos a confiar em Deus, na sua palavra, especialmente agora, esta geração, e nós temos todas as artimanhas de Satanás desmascaradas pela Bíblia e também pelo espírito de profecia. E por isso que agora nós vimos que nos púlpitos os pastores abandonaram o espírito de profecia e que já não se prega mais usando esses livros especiais para esse tempo. E estamos igual o povo, por exemplo, o povo evangélico, pentecostal, usando apenas a Bíblia. Então, meu querido irmão, o povo do tempo do fim vai ser fortemente atacado, diz Apocalipse 12:17, porque tem o espírito de profecia. E como diz o livro de Apocalipse 19:10, o espírito de profecia, meus irmãos, é a ferramenta que Deus nos deu especialmente para esta hora. Não para derrubar a Bíblia, mas para confirmar de que vai ser levantado um remanescente, um povo que vai compreender o plano completo de Deus. E qual é o plano completo de Deus? Então, meu querido irmão, eu agora tenho que fazer comparações. O plano de Deus é habitar com o ser humano, porque em Gênesis nós encontramos que o ser humano, ele pecou, capítulo 3, eu não tenho tempo de ler todo o capítulo, mas agora Deus vem com o ser humano, capítulo 3, versículo 9, pergunta assim: onde estás? E será que Deus tem amnésia? Deus não pode compreender onde está Adão e Eva? Claro que Deus sabe onde eles estão, mas eles é que precisavam descobrir onde eles estavam. Eles estavam perdidos, eles caíram da graça, eles eram agora réus de condenação, deveriam ser destruídos. E por isso Deus agora vai fazer algo interessante. Então nós vamos pensar um pouquinho. No jardim do Éden, no começo da criação, Deus fez todas as coisas, o sol, a lua, as estrelas. Depois criou as coisas no planeta Terra, como os animais, as plantas. Por último, criou o homem. E o capítulo 2 disse: agora foram acabados, e no sétimo dia Deus completou com chave de ouro, criou o sábado, tudo perfeito. Então Deus parou, interrompeu o processo da criação, porque tudo está completo. Mas quando nós vamos no capítulo 3, nós vemos que Deus começa de novo, outra vez, a fazer algo. E o que é que Deus faz? Vamos ler no capítulo 3 de Gênesis e o versículo 21. E diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quer dizer que agora Deus começa a trabalhar outra vez. Por isso eu mencionei que quando Jesus entrou lá em Jerusalém, ele disse: eu e meu pai trabalhamos até agora, e hoje é sábado e nós estamos trabalhando. E qual era a obra que Jesus fazia e o pai fazia? Era a obra de curar o cego, ajudar o paralítico, levantar o enfermo, trazer esperança para aqueles que estão rolando no pó da terra. Querido irmão, essa obra está em Gênesis 3, 21, e disse: fez o Senhor Deus vestimentas. Mas será que Deus arrancou algumas folhinhas aí de alguma árvore e costurou essas folhinhas uma na outra? Ou Deus, quem sabe, criou lá uma fábrica de roupa e fez uma roupa? Não. Se nós tivéssemos tempo aqui para comentar, Deus, o Pai, mandou Adão trazer um cordeiro, um animal, um substituto, e Deus, o Pai, primeira vez, isso agora eu vou falar e deixar água na boca porque eu quero preparar um vídeo ou um programa especial sobre isso. Por primeira vez agora o Pai matou. Todo o universo estava contemplando que Deus, o Pai, tinha que, pela sua justiça, para aplicar
a justiça divina e a santidade da lei tinha que matar Adão e Eva, e era essa a promessa: se comerem do fruto, certamente morrereis. E agora Adão e Eva deveriam regressar ao pó da terra, aonde vieram, e deviam deixar de existir. E não é que Deus podia pensar assim: não, eu mato Adão e Eva, mas eu amo tanto essas criaturas, amanhã eu ressuscito eles e dou vida outra vez e ponho-as de volta aqui no Jardim do Éden. Não, a Bíblia está falando da morte eterna, eles nunca mais poderiam ressuscitar. Então agora Deus tem um plano, como disse São Pedro e como disse Apocalipse, que foi preparado desde a fundação do mundo, que o Pai agora, ao invés de derramar a ira dele, a vingança por causa da desobediência sobre Adão e Eva que deveriam morrer, o Pai agora descarrega a ira divina sobre um cordeiro. O Pai matou um cordeiro. Todo o universo está maravilhado, porque nunca viram o Pai fazendo nada dessa natureza, e agora o Pai está matando, tirando a vida de um ser que ele tinha criado. E você vai dizer assim: pastor, você está falando uma blasfêmia, pois não foi o Jesus que criou as coisas? Porque você está falando que foi o Pai? Então, meu querido irmão, não é uma blasfêmia que eu estou falando, porque é um projeto, duplo, é um projeto duplo. Vamos ler isso na Bíblia, e está bem claro em vários versículos. Eu vou ler só um versículo porque eu não tenho tempo, mas eu vou em Apocalipse capítulo 4, nós temos aqui um cântico, e diz assim o versículo 11, é o último versículo do capítulo 4, porque aqui está falando do trono do céu, que é o ancião de dias que se assenta. No capítulo 5, Jesus vai se apresentar como o cordeiro que foi morto. Então vamos ver que falam os 4 seres viventes ao Pai que está sentado no trono. Versículo 11 diz assim, porque todo o capítulo 4 fala do Pai, Deus o Pai. Digno é, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Glória a Deus. Então, meu querido irmão, quando nós vamos lá de volta no livro de Gênesis, agora nós vamos entender claramente o que está escrito no capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26, diz assim: então disse Deus, façamos, plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais sobre a terra. Está claríssimo. O Pai é o arquiteto, o Pai tem o projeto, e quem é o pedreiro, quem é o construtor? É Jesus. O Pai está falando com Jesus: façamos o homem à nossa imagem. Por isso, meu querido irmão, que Jesus, quando vem à Terra, ele agora se coloca como submisso ao Pai, porque o Pai, ele tem o projeto, e Jesus agora é o agente construtor do projeto que o Pai tinha em evidência. E por isso que agora o Pai tem que descarregar a ira dele sobre um cordeiro, como disse João, São João, capítulo 1, versículo 10, diz assim, João 1, 29, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós vamos agora, então, no capítulo 25 de Êxodo, versículo 8, diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O que significa isso que está escrito em Êxodo, capítulo 25, versículo 8? É que Deus monta um plano para que o ser humano possa outra vez habitar junto com Deus, já que o ser humano teve que ser expulso da presença de Deus, e isso nós encontramos no capítulo 3, diz assim, o capítulo 3, versículo 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado.
havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então o ser humano foi expulso do jardim do Éden, mas em Êxodo 25:8 agora Deus vai atrás de Adão e Eva. E da mesma maneira como o santuário era um edifício que o povo de Israel podia entrar até na porta e olhar de longe o edifício, também Adão e Eva, eles podiam chegar na porta desse jardim do Éden e daí eles podiam adorar a Deus, mas não podiam entrar mais no jardim do Éden. Deus criou então um santuário para que Deus pudesse agora caminhar com seu povo, que pudesse habitar junto com o seu povo. E diz a palavra de Deus, meu irmão, que essa tenda, ou essa carpa, ou esse edifício era um edifício que representava em miniatura, conforme um modelo, as realidades do céu, onde que Deus tem o seu verdadeiro santuário, a Nova Jerusalém. Glória a Deus! Que tema tão maravilhoso, meu querido irmão. E da mesma maneira que nós temos pedras preciosas no Jardim do Éden, nós temos pedras preciosas no santuário e temos pedras preciosas na Nova Jerusalém. Da mesma maneira como nós temos no Jardim do Éden os rios, 4 rios, e esses rios significam abundância, prosperidade, grandeza. E agora Deus também tem na doutrina do santuário a água na porta, que é a vasilha com água que se lavavam os sacerdotes todos os dias e o sumo sacerdote uma vez ao ano para entrar no edifício. Também na Nova Jerusalém encontramos o rio da água da vida. Meu querido irmão, toda analogia, toda comparação, nós teremos que voltar no outro sermão para ampliar um pouquinho mais esse pensamento, mas agora na Nova Jerusalém nós vamos encontrar, meu querido irmão, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, que diz assim, Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, porque aqui está falando que vi um novo céu, uma nova terra, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, e o versículo 3 diz assim, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E se nós seguimos a leitura, diz a palavra de Deus que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá mais clamor, nem pranto, nem dor, porque essas coisas passaram. E Deus diz a palavra aqui, versículo 5, faço nova todas essas coisas. Meu querido irmão, o projeto da Nova Jerusalém, ele é uma recuperação do Éden perdido. Quando nós vamos agora no capítulo, diz assim, no capítulo 21, e no versículo 22 de Apocalipse, disse assim, nela não vi o templo. Está falando da Nova Jerusalém. Nela não vi o templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quer dizer que esse ser que nós adoramos como Jesus, ele é o que era a representação do templo. Todos os móveis, todo o ritual do santuário se cumpre em Cristo. Jesus é a essência do santuário. Negar a existência do santuário é negar a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, a ressurreição de Jesus e também a intercessão de Jesus no santuário celestial. É esse o plano de Satanás, que tirar Jesus da cena profética e colocar o papado, tirar, meu querido irmão, o perdão verdadeiro que nós temos na presença do Pai para pedir perdão de sacerdotes humanos, é deixar de guardar a lei do governo do céu para guardar a lei da terra, uma lei falsa, uma lei que é humana, baseada em tradições. Por isso, meu querido irmão, a Nova Jerusalém é a recuperação do Éden, do Jardim do Éden. E da mesma maneira, meu querido irmão, como Deus havia dado lá no Jardim do Éden uma alimentação para que o ser humano tivesse uma natureza amorosa, agora Deus nos
tem dado a reforma para a saúde para preparar-nos, para não somente que tenhamos uma natureza amorosa, mas para reparar, para levantar, para restaurar todas as instituições do Jardim do Éden. Então, o sábado, a reforma para a saúde, o casamento, todo o plano original tem que ser agora resgatado por esta geração que vive no tempo do fim. E, meu querido irmão, Deus vai ser glorificado na vida daquelas pessoas que abraçam a verdade presente. A verdade presente hoje é entrar no lugar santíssimo, porque, meu querido irmão, como diz Apocalipse 11:19, abriu-se uma porta no céu e foi vista a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Então, meu querido irmão, nesse tempo, Deus vai trazer a juízo todas as pessoas, começando pela igreja, como disse 1 de Pedro 4,17, o juízo começa pela casa de Deus, porque Deus está convidando os seus filhos para que sejam os primeiros a entrar em uma relação com Ele e que possam agora ser instrumentos, como diz Apocalipse 18, de 1 a 4, para chamar a todos os habitantes da terra a que aceitem a Jesus como seu Salvador. Querido irmão, querida irmã, o Jardim do Éden, a doutrina do santuário e a Nova Jerusalém é o mesmo plano de Deus para tratar de trazer os seus filhos de volta a habitar com Ele. E por isso diz assim o livro de João, e com isso termino, São João, capítulo 1 e o versículo 14, e diz assim, São João 1,14. Esse capítulo 1 de João está falando sobre o Verbo, que era Deus e que estava com Deus. Versículo 14 diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, e a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu querido irmão, aceita Jesus. Ele é o tabernáculo. A Bíblia diz, habitou com nós, habitou conosco. Quer dizer, ele fez um edifício aqui. Ele é o santuário, ele é o templo, o lugar onde nós nos encontramos com o Pai. E diz a palavra de Deus assim, como diz em Hebreus 4:16, 10, 22, acerquemo-nos, acheguemo-nos ao trono da graça para obter socorro em ocasião oportuna. Que Deus te abençoe muito, meu querido irmão, a tua família, a tua igreja, e que nós possamos ter esse discernimento espiritual de que Deus quer que nós possamos viver com Ele, e ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, tão rica, tão linda, tão maravilhosa. Ajuda-nos a alimentar-nos com as folhas da árvore da vida, Senhor, e que nós possamos fortalecer-nos nesta fé, nessa esperança, até o dia em que nós possamos estar em Teu reino. Abençoa, meu irmão, para que possamos permanecer firmes e leais a essa luz, a esta fé. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está